ter lojas no mundo inteiro, né? Loja comercial de porta aberta, franquias ou lojas próprias, mas ela simplesmente escolheu não trabalhar com este tipo de distribuição dos óleos essenciais. Porque a doTERRA reconhece que pessoas precisam de pessoas. Então, nós chegarmos numa loja, comprar um vidrinho de óleo essencial nessa loja, e depois não ter o acompanhamento necessário da vendedora, não ter uma vendedora capacitada em vender aquele óleo, em te acompanhar e formar laço, vínculo com você, ela optou por esse tipo de distribuição que a gente faz. Porque aqui a gente tem comunidades, nós formamos comunidades. As pessoas que estão nessa sala hoje pertencem a um grupo que tem o mesmo tipo de interesse no uso dos óleos essenciais, e aí são guiadas o tempo inteiro através desse interesse que todos compartilham, tá? Somente por isso. Então, vocês podem ter certeza que é a melhor forma que vocês têm de acompanhamento e de aprendizado no uso dos óleos essenciais dessa forma, ok? O que são os óleos essenciais? Também muita gente começa a usar os óleos sem saber o que é o produto. Tá? Então, óleo essencial, na realidade, não é um óleo. É um nome, mas a estrutura química dele não é um óleo. Ele é simplesmente um fluido das plantas que pode ser retirado de acordo com especificidades, né, na produção dessa retirada desse fluido. E é um líquido que tem nessas plantas em qualquer parte da planta, flor, raízes, caule, folhas, qualquer parte. E que, basicamente, o trabalho desse fluido é de ter essa planta no seu meio ambiente. Então, proteger de mudanças climáticas, proteger de pragas, de insetos, de bactérias, fungos, ok? Então, toda essa proteção que essa substância líquida faz na planta, ela também consegue fazer na nossa célula. Por que eles são tão eficazes? Tanto pelo tamanho da molécula química, que é muito pequena, quanto pela afinidade que esse líquido tem com a membrana celular. Ela consegue, a molécula, por ser tão pequenininha e por ter uma afinidade química com a membrana, que é gordura, ela consegue ultrapassar essa membrana e chegar dentro da célula e tirar todas as impurezas que estiverem dentro dessa célula. Então, toxinas e qualquer ameaça, seja ela de bactéria, de vírus, metais pesados, agrotóxicos, tudo que tiver dentro dessa célula de toxina que não deveria estar lá, o óleo essencial consegue fazer essa faxina, né, e tornar a nossa célula mais saudável. Óleo essencial não é só para pessoas doentes. Óleo essencial faz um trabalho de prevenção de saúde, de otimização de saúde também. Então, as pessoas que estão fragilizadas, que estão doentes, conseguem se recuperar mais rapidamente por causa dessa ação dele na célula, como aquela pessoa que é saudável também consegue ter uma saúde melhor, mais otimizada por esse trabalho que os óleos fazem na célula. Como que a gente pode usar esses óleos? De 3 formas. Aromática, e nessa forma aromática a gente tem a forma direta e a indireta. Então, direta, a gente cheira esse óleo, essa substância direto do vidrinho, ou pinga uma gotinha na mão, né? Espalha essa gota na mão e inala, cheira profundamente, pausadamente, ali, diretamente para o nariz, tá? Ou então a gente pode fazer o uso aromático de forma indireta, onde a gente vai colocar esse óleo num difusor, no ambiente qualquer que você esteja presente, e aí esse difusor vai difundir esse óleo essencial no ar do ambiente, e como você respira o ar do ambiente, você vai acabar inalando esses óleos de forma indireta, ok? Basicamente, o que acontece com o fumante ativo e passivo, né? Você também, se estiver num ambiente de pessoas que fumam cigarro, você vai acabar consumindo, né, essa fumaça por simplesmente estar no mesmo ambiente. Então, acontece isso também com os óleos essenciais, tá? A gente pode fazer o uso tópico, é o uso passando na pele. A gente pode passar em vários locais, depende da atividade que a gente queira conseguir com esse óleo essencial. E a gente também pode fazer o uso através da ingestão. Essa ingestão pode ser através de cápsulas, através da diluição no mel, pode ser colocando na água, apesar de não ser a forma mais efetiva, mas também pode ser colocando no líquido, colocando numa comida para saborizar essa comida, diretamente na boca, dependendo também do tipo do óleo, sublingual. Então, tem várias formas também de ingestão, tá? Então, podemos fazer o uso aromático, tópico ou ingerindo. Quando a gente fala em tratar emoções, direcionar nossas emoções e nossos sentimentos, a melhor forma de uso que a gente tem dos óleos essenciais é através do uso aromático, cheirando esses óleos, tá? Porque quando a gente cheira esse óleo, o bulbo olfativo, os receptores olfativos que a gente tem no nariz, enviam essas moléculas em segundos para uma área do cérebro, que é o sistema límbico, responsável pela regulação das emoções, pelo sentimento, pelo que a gente sente com um estímulo ambiental, tá? Então, quando a gente cheira, ele automaticamente vai para esse sistema límbico e o sistema límbico aciona o nosso sistema de regulação do estresse. Então, a gente começa a acalmar, a gente começa a diminuir a agitação, a diminuir a produção de adrenalina, de cortisol, e aí o estresse vai ficando sob controle e também vai acionando áreas do nosso cérebro responsáveis por emoções. Então, a gente começa a se conectar, né, com sentimentos que muitos daqueles químicos acabam remetendo, direcionando, né, essas emoções, ok? Quando a gente quer fazer um tratamento sistêmico, quando a gente quer melhorar condições físicas, as melhores formas que a gente tem de uso são o tópico e o oral. A gente sempre começa pelo uso tópico, para poder ver a adaptação dessa pessoa com aqueles óleos, com aqueles blends, ok? Nunca a gente começa com forma oral, sempre começa com o uso tópico. E aí, quando a gente passa esse óleo na pele, ele também tem uma penetração e
em poucos minutos ele já está na corrente sanguínea e acaba sendo direcionado essas moléculas para vários sistemas, né, vários órgãos, e rapidamente a gente também consegue uma melhora de sintomas através desse uso. Vamos lá. Nem sempre a gente vai ter um direcionamento de uso de óleos essenciais com diluição, tá? Tem vários óleos que a gente pode aplicar diretamente na pele sem prejuízo algum, são óleos mais suaves. Mas, em se tratando de absorção dessas moléculas, é sempre muito interessante a gente diluir esses óleos num óleo carreador, tá? O óleo de coco da doTERRA é feito especificamente para uso tópico em aromaterapia. Ele é um óleo mais fluido, ele não tapa os poros, né? Ele não congestiona esses poros. E aí, quando a gente dilui esse óleo essencial, que é extremamente volátil, ele evapora muito rápido, quando a gente faz essa diluição, apesar de parecer que uma diluição vai diminuir a potência do óleo essencial, é ao contrário. A gente potencializa esse poder do óleo essencial quando a gente dilui ele. Por quê? Como ele é um óleo muito volátil, se a gente pega e passa diretamente aqui na pele, muito dessa composição vai ficar nas camadas mais superficiais da pele e vai evaporar com mais facilidade. Quando a gente dilui esse óleo no óleo carreador e passa na pele, a gente consegue fazer com que essas moléculas entranhem mais na pele e cheguem a camadas mais profundas, tendo uma absorção de moléculas muito maior do que se a gente usasse ele puro, tá? Então, mesmo que esses óleos possam ser utilizados puros, é sempre interessante a gente diluir ele no óleo de coco fracionado e fazer o uso tópico. Então, eu falei de todos, né, que são interessantes a gente diluir de qualquer maneira, mesmo podendo passar puro ou não. Mas esses aqui, a gente tem que diluir, não tem opção. Não pode, em hipótese alguma, passar esses óleos puros na pele. Eles são dermoabrasivos, eles queimam a pele. E dependendo da quantidade que você usa, pode provocar um dano, pode provocar uma queimadura séria na pele, tá? Então, canela, cássia, a canela tradicional, o cravo, gerânio, capim-limão, orégano e também o tomilho e o onguarde são óleos que a gente tem que diluir de qualquer forma e fazer uma diluição maior do que os óleos que não têm esse poder de queimar a pele, tá? Daí, a gente passa para a proposta que eu faço dos óleos essenciais, do uso dos óleos essenciais como um protocolo. Eu tenho experiência de nutricionista, né, de nutricionista funcional. Antes de eu ser consultora da doTERRA, eu atuava como nutricionista exclusiva de TEA e TDAH e desordens do desenvolvimento, tanto das crianças quanto das famílias de TEA. E eu tinha, né, essa experiência com a nutrição funcional. Então, quando eu comecei a utilizar os óleos essenciais, eu peguei o meu conhecimento da nutrição funcional e distribuí esse kit em frentes, onde a gente conseguisse tratar as principais questões que mantêm a nossa saúde em dia. Tá? Os principais sistemas corporais que fazem com que a gente tenha saúde, ou que recupere essa saúde. Isso é feito em bloco, tá? Então, a gente não escolhe. Porque quando nós estamos falando da nossa comunidade aqui, de autistas e TDAH, são muitos problemas. Por mais que a pessoa chegue com uma queixa única, que a gente vai dar uma vasculhada, existem várias outras questões que aquela pessoa também apresenta, que aquela criança apresenta, e que muitas vezes a mãe nem percebeu, porque ela está focada num buraco que é muito grande, tá? Então, não adianta, quando tem muitos problemas, a gente querer solucionar só um. A gente tem que tampar o máximo de buracos que a gente consegue. E isso a gente consegue fazendo com o protocolo em bloco, cercando por todos os lados e tentando fazer o máximo que a gente pode, tudo de uma vez só, tá? Então, por trás de problemas comportamentais e de sintomas que muitos de vocês chegam nas nossas mãos, como hiperatividade, insônia, ansiedade, agressividade, irritabilidade, falta de foco, falta de atenção, tudo isso tem uma base biológica muito grande por baixo, né? Que são questões que a gente não vê. Contaminação por metais pesados, inflamação, desbiose intestinal, uma detoxificação que não funciona muito bem, sensibilidades alimentares, distúrbios gastrointestinais diversos. E aí, quando a gente trata tudo isso, a gente acaba melhorando por consequência aquilo que está aparecendo e que está mais aparente lá no comportamento. Tá? Então, o princípio é sempre esse: trabalhar em bloco, as 4 frentes, tudo junto. Que frentes são essas? A primeira delas, modulação intestinal. O que a gente fala de modulação intestinal? Cuidar do intestino, cuidar do ambiente intestinal. Tirar tudo que está prejudicando esse bioma, esse ambiente. Então, se livrar de toxinas, se livrar de parasitas, de fungos, de bactérias, de vírus, de sensibilidades alimentares, de má digestão, cuidar desse ambiente intestinal. Como que a gente vai fazer isso? Todo mundo que entra ou com o kit Brasil ou o kit essencial do lar, que tem os mesmos óleos, são óleos iguais, que mudam somente o tamanho, um de 5 ml e um de 15 ml. Tá? Então, nós vamos pegar os 3 óleos desse kit que cuidam desse ambiente intestinal, que é o Onguard, o Melaleuca e o Peppermint. Nós vamos colocar uma quantidade de gotas específica para cada um, que isso a gente passa depois por mensagem do WhatsApp para cada pessoa, né? Então, vai colocar X gotas de cada um deles dentro de um rolão desses, de vidro grosso. Tem rolões finos, que são muito frágeis. Então, a gente dá preferência para comprar esses vidro grosso ou premium, a denominação deles. Coloca 5 gotas de cada óleo aqui. Vai preencher até a boca com o óleo de coco fracionado. Vai colocar uma etiqueta, né? Compra uma etiquetadora ou escreve alguma etiqueta, modulação intestinal, intestino, qualquer coisa que te faça ter uma referência de que blend é esse que está aqui nesse vidrinho. E você vai usar ele começando a usar somente uma vez ao dia pela manhã. Depois de uma semana, isso pode mudar, tá? Através do feedback que vocês vão me dando ou que vocês vão dando para as consultoras de vocês,
elas vão ajustando esse uso. Pode passar para mais vezes, pode passar para oral, pode ter que ajustar essas doses orais, enfim. O pontapé é uma vez ao dia, mas depois disso, tudo pode mudar. Depois de uma semana, tudo pode mudar, tá? Então, vai começar passando ele no abdômen pela manhã. Pode espalhar com a mão ou não. Eu gosto de espalhar para poder, porque logo depois vai colocar roupa, né? Então, para não melecar a roupa, para não sujar. E nossas crianças também têm problemas, né, com sensorial. Então, eu gosto de passar a mão também para dar uma espalhada mais nesse óleo e a pele conseguir absorver melhor, ok? Nós temos sugestões também de outros óleos depois que podem ser adicionados, ou conforme os óleos vão acabando, se quiser comprar outros, ou se tiver em casa outros óleos, esses seriam os óleos ideais para substituir nesse blend. O orégano, lemongrass, tomilho, laranja, gengibre, cravo, luteins, camomila romana. São óleos com atuação em modulação intestinal, em cuidar do ambiente intestinal, tá? Segundo passo. Então, a segunda perna do protocolo. Eu falei que são 4 frentes, né? Então, a segunda frente é melhorar o processo digestivo. Por que eu preciso melhorar o processo digestivo? Para melhorar, por tabela, esse ambiente intestinal. Porque quando a gente digere melhor, sobra mais alimento para a célula, para aquela pessoa que está consumindo o alimento, e diminui a quantidade de alimento intacto no intestino que alimenta bicho, né? Então, quanto mais digerível um alimento, mais nutrientes são liberados para a pessoa e menos alimento intacto fica lá para alimentar parasitas. Então, é imprescindível também a gente melhorar essas condições digestivas, mesmo que a pessoa não tenha abdômen distendido, não tenha rotos, não tenha refluxo, não tenha má digestão, mesmo assim, esse processo digestivo é muito importante estar funcionando de forma adequada. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Em outro vidrinho, vamos pegar o Zengest e o White Orange, vamos colocar uma quantidade específica de cada óleo desse dentro do vidrinho, completar com um óleo de coco, colocar a etiqueta lá escrito digestivo, e nós vamos usar esse rolão junto das refeições, né? O nosso objetivo não é otimizar a digestão. Como que a gente vai otimizar essa digestão? Junto das refeições, na hora que a pessoa está comendo, ok? Esse rolão também pode ser usado para melhorar sintomas que a pessoa já esteja sentindo. Então, se tiver constipação, diarreia, gases, má digestão, azia, refluxo, queimação, problemas digestivos diversos, esse rolão também pode ser usado para melhorar esses sintomas. Então, não vai ser para melhorar o processo digestivo, vai ser para melhorar os sintomas que a pessoa já esteja apresentando, ok? Outros óleos que também têm a mesma função digestiva, e da mesma forma, conforme do que forem acabando, se quiser ir comprando outros, ou se já tiver esses óleos em casa e quiser fazer substituição, a mesma coisa. Pode usar coentro, gengibre, cardamomo, erva doce, black pepper. São todos óleos que têm ativos, né, que melhoram essa função digestiva. O terceiro passo, né, a terceira frente das 4 frentes do bloco, é cuidar da detoxificação e inflamação. A gente melhorar o processo de detox e a gente diminuir o processo inflamatório existente nos nossos filhos. Quais os óleos que a gente vai usar para isso? Frankincense, copaíba e lemon. Mesmíssima coisa. Vamos pegar X gotas de cada um deles, vamos colocar em outro vidrinho, completar com óleo de coco fracionado e usar à noite, em toda a extensão da coluna e no nervo vago, que é esse na altura da jugular, né, dessa veia que a gente tem aqui no pescoço. Então a gente passa nele também, porque o nervo vago é um nervo que sai do nosso cérebro e circunda todos os nossos órgãos, mandando informação cerebral. Então, se esse nervo vago está disfuncional por causa de sobrecarga, de falta de detoxificação adequada, ou porque ele está inflamado, tudo isso vai se repercutir em todos os nossos órgãos, porque é esse nervo que manda o comando do cérebro. Então, quando a gente passa aqui, e que a gente passa em toda a extensão da coluna, a gente está mandando essas moléculas químicas para esses órgãos também, para poder desinflamar e utilizar esse processo de detox. E esses órgãos funcionarem na melhor potência, né, na melhor capacidade que eles tenham. A gente vai começar fazendo isso à noite. Por quê? É durante o sono que o nosso corpo trabalha para eliminar toxinas. Por isso que o sono é tão importante. É a hora que a gente faz a nossa faxina celular. Então, a gente vai dar elementos, vai dar material para o nosso corpo otimizar esse processo de desintoxicação. Depois de um tempo, também, a gente pode juntar esse detox pela manhã. Né? Que tudo aquilo que foi drenado do nosso corpo durante a noite, que consiga, de manhã, junto com esse suporte desses óleos detoxificantes, que eles consigam ser expelidos do nosso corpo. Ok? Outros óleos também que podem ser interessantes na substituição são o turmeric, o DDR, que é um complexo celular, é um mix de complexo celular, que atua diretamente no DNA da célula, então é um óleo muito interessante para ser agregado no protocolo. O Zendocrine, o Pink Pepper e o Breu Branco. Quarto e último passo desse protocolo é o controle do estresse, o manejo de como a gente reage em reação aos estímulos ambientais. Tá? Então, é extremamente importante fazer esse manejo do estresse, principalmente com nossas crianças que são um estresse ambulante. Né? Nossos filhos já são estressados desde o nascimento. A disfunção sensorial faz com que eles percebam o ambiente, que eles percebam o mundo de uma forma diferente, que eles se assustem mais. E, quando se assustam, toda essa cascata de liberação de adrenalina, de cortisol, de alerta, é acionada desde que nossos filhos são bebês. Então, trabalhar esse controle do estresse com eles é extremamente importante, né? Porque aí a gente vai começar a regular o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que vai ajudar a ir organizando ao longo do tempo todo esse funcionamento dos sistemas que a gente viu até agora. Okay? Quais os óleos que a gente usa para isso? Lavanda, Balance e Frankincense. São os 3 principais óleos calmantes que estão dentro desses kits que a gente adquire inicialmente. Como que nós vamos fazer isso? Se antecipando.
antes que essas crianças entrem em estado de alerta, tá? Até porque depois que elas entram em alerta, que entram em crise, é muito mais difícil a gente fazer esse controle do que a gente se antecipando. Então, seu filho acordou, tá tranquilo, tá calmo ainda, você vai pegar uma gotinha, do jeito que eu falei, né, de forma direta, vai pingar na mão, ou na mão da criança, ou na sua mão, ou num chumaço de algodão, ou num inalador individual, o que for melhor, né, para ele, vai pegar essa gotinha, vai pingar e vai fazer com que essa criança cheire algumas vezes esse óleo, tá? Crianças se adaptam melhor com balas do que com lavanda, mas isso é totalmente individual também, então peço que vocês vão testando para ver qual que a criança se adapta mais. Então vocês vão fazer isso na parte da manhã, né, logo assim que essa criança acordar, e depois no final da tarde, porque é uma hora também que nossos filhos costumam desregular bastante. É hora de chegada de escola, é hora que ele já teve muita demanda durante o dia, com escola, com terapia, tá com fome, tá cansado, né? Então é uma hora que costuma ser um gatilho para distúrbios comportamentais. Então a gente também vai fazer um trabalho preventivo ou já ajudando ele a se acalmar para poder ter uma noite melhor de sono. Então isso ali no finalzinho da tarde. Mas, Cláudio, meu filho não cheira. Não, então eu já tentei, já coloquei, ele cheira só um pouquinho, e afasta minha mão, ou sai correndo, não quer, se irrita, não tem problema, tá? Cheiro é treino. Nós precisamos treinar essas crianças a conseguir desenvolver essa habilidade de cheirar e a paciência, a tolerância, ok? Então, não é porque ele não fica o tempo adequado que você vai desistir, que você vai parar de fazer com que ele cheire. Você vai continuar fazendo, vai continuar treinando, mas nesses casos você pode pegar o óleo e pingar uma gota na golinha da roupa, né? Se tolera algum cordão difusor, pode colocar num cordãozinho difusor. Se tolera uma pulseira, pode colocar numa pulseira, num broche, alguma coisa você pode colocar na roupa, ou simplesmente você pode pegar também, fazer um rolão e fazer o uso tópico desse óleo como se fosse um perfume, tá? E aí repetir durante o dia quantas vezes for necessário. Então vai passar no pescoço, vai passar nas áreas onde a gente tem mais pulsação e onde a gente normalmente usa perfume. Então aqui, né, no nervo vago, no meio do peito, nos pulsos, na nuca, pode passar na dobrinha do braço, na dobra de joelho. Todas são áreas que a gente usa perfume, ok? A outra coisa é também utilizar esse ponto VG20. Esse ponto VG20 é o ponto central da cabeça, onde a gente, para ficar mais fácil, né, a moleira dos bebês, né? Então, é a parte central. A gente também pode colocar os dedões aqui na orelha e subir, né? Onde o dedo médio cruza a cabeça é onde esse ponto VG20 você pode pingar qualquer um desses óleos. O frankincense, o balas, o lavanda. É mais difundido pingar o frankincense, tá? Mas na nossa experiência, já durante todo esse tempo de uso de protocolo, tem algumas crianças, ao invés de acalmar, a gente faz esse procedimento para a criança sentar, acalmar. Mas tem algumas que, ao invés dela acalmar, ela agita, tá? Ela fica mais desregulada. O que a gente pode fazer nesse momento? Ou testa outro óleo, para ver se o problema é daquele óleo específico que você pingou, ou, mesmo ela agitando com outros óleos, aí o problema não é mais do óleo, mas do estímulo do ponto, tá? Que é um ponto energético, é um ponto utilizado também na acupuntura. Então, pode ser um ponto que ela não se dê bem com o estímulo. E aí, se ao pingar óleos diferentes e ela não surtir um efeito calmante, né? E pior do que isso, se não conseguir esse efeito calmante, ela ainda agitar, a gente simplesmente para de usar esse ponto, ok? Não é, imprescindível o uso do óleo nesse ponto. É somente se ele for trazer benefícios para essa pessoa. Por que os óleos da Terra? Né? Simplesmente porque os óleos da Terra são os únicos óleos de grau terapêutico existentes no mercado. É a única empresa preocupada com o controle de qualidade total e absoluta desse produto. Tem pesquisa, tem uma instituição americana que testou vários óleos do mercado mundial de óleos essenciais e 95% das amostras estavam adulteradas. Os óleos da Terra não têm nenhuma adulteração, nenhum componente extra nos óleos essenciais que não seja especificamente o óleo essencial proposto. E, além disso, ele ainda tem o grau terapêutico, esse controle de que ele vai agir na célula da mesma forma e de forma adequada, você usando um óleo de qualquer lote. Então, se você usar um óleo de um vidrinho esse ano e usar daqui a 5 anos um óleo de outro vidro, você vai ter o mesmo efeito do óleo, né? Porque ele mantém sempre o mesmo padrão molecular e o mesmo padrão químico. Ok? Então, isso é extremamente importante quando a gente fala em saúde, que não seja adulterado e que seja um óleo de potencial terapêutico. Além disso, como eu falei, a Doterra constrói comunidades, né? Então, nós estamos aqui numa aula de uma comunidade, né? O objetivo é que as pessoas se ajudem e se desenvolvam cada vez mais para que elas mesmas consigam ter autonomia sobre a sua saúde, não é? Que não fique dependendo de cuidados médicos e que ela não pense só na doença, que ela pense em se manter saudável. Além disso, a gente tem educação continuada sempre dessas comunidades que nós formamos e também nós temos vantagens para esses clientes que acabam utilizando os óleos como um estilo de vida, né? Que desenvolvem o uso desses óleos essenciais a longo prazo. Próximo passo, depois que a gente inicia esse processo de cuidar da saúde em bloco, em 4 frentes, né? Depois de alguns meses, a gente tem a opção de fazer uma consultoria individual com esse dispositivo, que é um dispositivo no celular que faz uma leitura do fluxo sanguíneo da pessoa
E a partir dessa leitura desse fluxo sanguíneo, ela consegue mapear o que está impactando na saúde dessa pessoa. Nos 4 sistemas principais que a gente já está trabalhando desde o começo. Mas aí a gente não trabalha mais no achismo. A gente consegue identificar naquela pessoa específica o que está causando problemas nela. Então, se são parasitas, se são fungos, cândida, se é o processo de detoxificação que está prejudicado, se esse processo é no fígado, se é no sistema linfático, questões correlacionadas a sono, a intolerâncias alimentares, a intoxicação, várias coisas são analisadas através dessa avaliação, tá? É opcional, ela é uma avaliação paga, e a pessoa tem a chance de fazer ou não, tá? Outra chance também, depois de algum tempo já trabalhando esse protocolo inicial, é cuidar da desparasitação, é fazer o protocolo de desparasitação, que é uma proposta que a gente tem em seguida, ok? Quais os benefícios de ser um cliente preferencial? Então, o nosso objetivo é fazer com que você cuide da sua saúde, da saúde do seu filho, da saúde da sua família, sem efeitos colaterais, muito pelo contrário, com benefícios colaterais, porque quando você trata uma coisa com óleo essencial, por um óleo ter várias moléculas, não somente um princípio ativo, são dezenas e centenas de princípios ativos, quando a gente, muitas vezes, mira um sintoma, mira uma situação, a gente acaba melhorando vários outros em cascata, né? Então, a nossa proposta é fazer com que você desenvolva um estilo de vida, de cuidar da sua saúde e otimizar a sua saúde com óleos essenciais. Então, quando você faz isso ao longo do tempo e você se torna um cliente ativo, a doTERRA te dá vantagens em relação a isso. Quais são essas vantagens? Quando você faz compras mensais, você tem uma porcentagem do valor das suas compras em pontos retornando para a sua conta da doTERRA. E esse valor você pode ir acumulando, esses pontos você pode ir acumulando e trocar por qualquer produto de graça, independente de valor. Desde que você tenha pontos o suficiente para recuperar aquele produto de graça, você consegue fazer isso, tá? O frete diminui também para esses clientes que fazem compras mensais. Então, ele passa a ser R$ 9,90 a partir da sua segunda compra, né? A partir do momento que você começa a ser constante. Se falhar algum mês, o frete vai voltar para R$ 32, que é o preço normal dele. E no mês seguinte, você fazendo uma compra consecutiva, esse frete novamente vai passar para R$ 9,90, tá? A doTERRA lançou um incentivo também agora para clientes desde março, clientes que aderem à empresa, né, à utilização dos óleos essenciais, através da abertura de uma conta com a empresa, no site da empresa, compras mensais, a partir de março, né? Então, vamos dizer que você está aqui e você abriu a sua conta com a doTERRA em abril. Se você fizer uma compra agora em maio, de pelo menos 25 PVs, isso dá em torno de R$ 150, mais ou menos, você vai ganhar um expositor de presente, um expositor de acrílico para colocar os óleos. No mês seguinte, você fazendo outra compra, você vai ganhar um óleo surpresa de 5 ml. E no terceiro mês consecutivo, você ganha um difusor, né? Isso tudo para te ajudar a desenvolver esse estilo de vida com os óleos essenciais. Agora, o que é importante eu falar aqui para vocês? O que é esse ponto? O que é um PV? Né? PV é ponto válido, é a moeda interna da doTERRA. Então, como ela está presente em mais de 70 países em todo mundo, e cada país tem a sua moeda, tem o seu dinheiro, ela precisou criar um dinheiro interno para ela que fosse unificado em todos os países. Então, é esse PV, é esse ponto válido. Quando a gente faz uma compra, todo óleo tem o preço dele no carrinho em PV, um ponto válido, que é esse daqui, né, o coriander, por exemplo, 23 PVs, e tem o valor dele em real. Então, por esse valor no seu carrinho, você consegue ver qual o valor da sua compra em PVs, tá? E é esse PV que regula todo esse processo de brindes da doTERRA, ok? Se você faz uma compra de pelo menos 125 PVs, né, esse ponto válido, até o dia 15 de todos os meses, a doTERRA te dá um produto de brinde, um produto de incentivo. Então, no mês passado, nós tivemos o complexo vitamínico, que ela deu. Esse mês, nós já tivemos o Lemon, nós já tivemos vários produtos. Esse mês é o White Orange, é o óleo de brinde do mês de abril. Estou fazendo uma compra até o dia 15, 125 PVs. Leva esse óleo na caixinha, porque a doTERRA vai colocar lá no pedido. Isso é muito importante, porque ao longo desses 3 anos que eu estou trabalhando com a doTERRA, eu já vi vários clientes, várias pessoas deixando para fazer compras grandes no final do mês, né, e perdendo esse benefício de ganhar um produto, sabendo que ela tem que fazer compra, sabendo que ela precisa repor produtos, sabendo que a compra dela vai ser grande. Então, priorize fazer essa compra até o dia 15 para você ter sempre um produto extra ali que você pode provar e testar as qualidades dele, ok? Material de apoio para os nossos clientes. Então, o que é que nós temos? Esse aplicativo é extremamente importante vocês terem ele baixado no celular de vocês, tá? O nome é The Essential Life. Então, lá na App Store, vocês conseguem digitar o nome e baixar esse aplicativo, que é um aplicativo pago, mas é extremamente barato, pelo custo, tem um custo-benefício muito interessante, né? Pelo tanto que ele ajuda no dia a dia. Ele está na faixa de R$ 50 anual. Então, para poder baixar esse aplicativo, você vai pagar R$ 50. Depois, só de um ano de vencimento desse contrato, é que você vai pagar novamente R$ 50, tá? A interface desse aplicativo é dessa forma que ele é muito fácil também de ser utilizado. Nessa lupa, você pode digitar a situação que você quer resolver com o óleo essencial ou o nome do óleo essencial, né? Então, você pode, por exemplo, eu quero saber para que o lavanda funciona, né? Quais os benefícios da lavanda. Então, você vai, digita aqui na lupa lavanda, e aí vai aparecer a lavanda, você clica em cima e vai aparecer todas as utilizações da lavanda, né? Que você pode utilizar ela para queimadura, você pode utilizar para insônia, para diminuir a ansiedade, a tensão, você pode usar para picadas de inseto. Tem várias utilizações.
Então, vai mostrar essas utilizações e como você vai usar. Se você vai usar de forma aromática, se você vai poder ingerir, se você vai fazer o uso tópico, quantas gotas, onde você vai passar, e por aí vai, tá? Qualquer pesquisa pode ser feita dessa forma. Então, você tem um instrutor 24 horas na sua mão para te ajudar a usar os óleos essenciais da melhor forma possível, ok? Então, isso aqui é essencial vocês baixarem. Além disso, nós temos 2 grupos. O grupo VIP, que é o grupo das pessoas que são ativas, né, que fazem compras recorrentes, utilizam os óleos essenciais como estilo de vida, utilizam com a família, fazem o protocolo, então, e é um grupo de trocas de informações entre os pais em geral. E tem o grupo de dicas, onde só os administradores colocam mensagens, que é um grupo para avisos, né, para questões importantes. Então, mesmo que você não tenha tempo de acompanhar todas as mensagens do grupo VIP, é interessante você acompanhar as mensagens do grupo de dicas, porque tudo que tiver importante acontecendo no nosso meio vai estar nesse grupo, ok? Um grupo de avisos. A gente tem um Drive, que é um material de apoio com várias coisas colocadas dentro desse Drive. Então, nós temos arquivos, e-books, livros, tem vários materiais ali para ajudar também na utilização dos óleos. Tem, né? Você está dependendo de outras pessoas para poder ter esse apoio. Basta somente você querer aprender, que você vai ter material, vai ter livro lá para você ler sempre que puder e quiser. E toda segunda-feira a nossa equipe tem uma aula sobre um tópico específico correlacionado com óleos essenciais e também com o negócio. Então, toda segunda-feira, 8 horas da noite, tem uma aula qualquer. Uma aula de uso de óleos essenciais para imunidade, para velhice, para bebês, para gestantes, para melhorar sono, enfim. Cada semana tem um tópico diferente e são aulas riquíssimas onde vocês conseguem aprender muito a utilizar esse kit que vocês têm em casa, tá? Porque eu coloquei aqui para vocês o protocolo específico que eu faço, mas além desse protocolo, cada vidrinho desse tem várias funções que vocês podem usar com seus filhos, com a família inteira, com o marido, com amigos, com vizinhos, né? Vocês podem compartilhar esses óleos com quem vocês quiserem. Depois disso tudo, né, falado, é muito importante salientar o controle das expectativas. Então, os óleos são maravilhosos, têm feito milagres, verdadeiros milagres na vida das pessoas que usam, tem feito milagre no nosso grupo, a gente consegue ver através de relatos de muitas famílias o quanto que eles têm se beneficiado com os óleos essenciais, mas tudo isso depende única e exclusivamente de você. Eu tenho conhecimento, eu posso te ajudar, todas as consultoras do grupo podem te ajudar, a consultora que te trouxe para a Terra, se não foi eu, pode te ajudar, mas ela não vai fazer o seu trabalho. Eu não consigo fazer o seu trabalho. Se você não utilizar os óleos essenciais da forma que eu ensino, que eu peço e que eu oriento, nada vai ser conseguido. Tá? Então, controle essas expectativas, saiba que os óleos vão melhorar a qualidade de vida do seu filho e da sua família. Eu e ninguém podemos especificar quais melhoras serão essas. Isso é entre Deus e a pessoa que está utilizando os óleos essenciais, o quanto que o corpo dele é capaz de recuperar, né, e de avançar. Mas o que eu posso garantir é, se vocês usarem, se vocês seguirem as orientações, se vocês forem consistentes, terem disciplina, muitas melhoras serão alcançadas. Tá certo? É importante também eu falar com vocês que o óleo essencial também pode cuidar da nossa vida financeira, né? Nós temos um produto na mão que cuida da nossa saúde nas 3 esferas: saúde física, emocional e financeira. Então, se você começar a utilizar os óleos essenciais, ter resultados, começar a compartilhar esses óleos com sua família, com outras pessoas, com amigos, você pode fazer esse compartilhamento uma renda extra ou até mesmo a sua renda principal. Depende do quanto você vai querer se dedicar e como você vai se dedicar a isso. A Terra tem um plano de carreira para quanto mais pessoas você ajuda, mais você se desenvolve e mais você ganha para isso, ok? Então, existe essa possibilidade e ela é muito interessante